Estamos aguardando a decisão do ministro Luiz Fux sobre se Robinho vai ou não, o ex-jogador, para prisão por conta de um crime de estupro na Itália, se ele vai para prisão aqui no Brasil. Enquanto isso, eu tenho bastidor para vocês. A ala garantista do Supremo Tribunal Federal acredita que a prisão imediata de Robinho é, aspas, jogo para a torcida. Foi o que eu apurei com ministros do Supremo. A avaliação é que não haveria motivos para não aguardar o trânsito em julgado, segundo esses ministros, pois o ex-jogador estaria aqui no país há bastante tempo sem representar risco. O ministro Luiz Fux foi sorteado relator e vai decidir daqui a pouco se mantém ou suspende a ordem de prisão imediata de Robinho. Lembrando o caso, o Supremo Tribunal de Justiça homologou ontem a decisão da Justiça italiana que condenou o Robinho a 9 anos de cadeia pelo crime de estupro. O STJ ainda não notificou a Justiça de Santos que cumprirá a decisão, mas a defesa do ex-jogador entrou com habeas corpus para impedir a prisão imediata. E o que fará Luiz Fux? Fux é tido como um juiz linha dura, que votou a favor da condenação em segunda instância, mas também costuma prestigiar a jurisprudência do STF. E nesses casos, a jurisprudência da Corte é aguardar o trânsito em julgado. Eu já te explico em mais detalhes o perfil de Fux, mas vamos agora com Pedro Teixeira, porque ele vai trazer as informações de momento depois do STJ determinar que Robinho cumpra a pena de prisão por estupro aqui no Brasil. A defesa do jogador apresentou um recurso ao STF. E como eu estava contando, Fux vai ser o relator. Pedro Teixeira com as informações. Tudo bem, Raquel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Ontem mesmo, os advogados de defesa do Robinho apresentaram um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Robinho possa aguardar o trânsito em julgado do seu caso antes de ser preso. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ontem decidiu pela homologação da condenação do Robinho pela Justiça italiana a 9 anos de prisão, com a validade desta decisão de forma imediata. Portanto, quando a Justiça Federal de Santos for notificada desta decisão, o Robinho já pode ser preso, o mandado de prisão já pode ser executado. A defesa espera que antes disso o STF conceda este habeas corpus. O ministro sorteado para isso foi o ministro Luiz Fux. Os caminhos adotados pela defesa neste caso são vários, viu, Raquel? Primeiro deles, eles vão esgotar todas as possibilidades no STJ, vão apresentar o que a Justiça chama de embargos de declaração, que são uma espécie de questionamentos sobre alguns pontos indicados pelos ministros do STJ. Se a decisão for mantida no STJ, aí sim eles apresentam um recurso no STF em última instância. No caso do habeas corpus, a decisão já é no STF e a defesa aguarda para que nas próximas horas esse HC seja concedido ao Robinho para que ele não seja preso pela Justiça Federal de Santos já nos próximos momentos, quando esta notificação chegar na Justiça. O processo é um pouco lento, porque ele precisa detalhar toda a decisão do STJ, então pessoas com as quais eu conversei indicam que, de repente, a notificação da Justiça Federal só chegue na próxima semana para que eles possam cumprir este mandado. De qualquer forma, a defesa espera já nas próximas horas conseguir o habeas corpus para que ele possa aguardar todo o trânsito julgado, toda a conclusão da análise desta homologação da Justiça italiana pelo crime de estupro coletivo cometido pelo Robinho em 2013 contra uma jovem albanesa. Volto com você, Raquel. Muito obrigada pelas informações, Pedro Teixeira. Como o Pedro estava trazendo para nós, Robinho foi condenado na Justiça italiana a 9 anos de cadeia por ter participado de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa, isso em 2013. Estamos em 2024. Ele fugiu para o Brasil, estava aqui esse tempo todo. Houve um pedido da Itália para que a sentença fosse cumprida aqui. O STJ concordou
Essa decisão do STJ foi ontem, ele foi homologado e agora temos esse impasse ali no Supremo Tribunal Federal. A defesa entrou com habeas corpus e o ministro Luiz Fux é que vai ser o responsável por decidir se Robinho vai aguardar todo o trânsito em julgado aqui no Brasil, o recurso ao STF ou não. Se assim que o STJ comunicar à Justiça de Santos, ele vai preso. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para o perfil de Fux, porque o STF tem várias ramificações ali, ministros que pensam diferente. Eu trouxe um pouco para vocês da ala garantista do STF. Quem é Luiz Fux? É difícil, às vezes, a gente ler os ministros. Ele será o responsável por analisar esse pedido feito pela defesa de Robinho para evitar a prisão imediata ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí nós preparamos uma arte com algumas das características de Fux. Essa arte foi preparada pelo Theo Cury, o nosso analista de política que sabe tudo de judiciário. Primeiro ponto. Fux ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça por 10 anos. Ele entende, então, a prestigiar as decisões da corte, da qual é egresso. Ele por muitas vezes foi a favor da prisão antes do trânsito em julgado. Ele foi a favor, por exemplo, da prisão em segunda instância. É um juiz considerado linha dura e de carreira, mas é um juiz que prestigia a jurisprudência. E qual é a jurisprudência nesse caso, dentro do STF, em casos desse tipo, aguardar o trânsito em julgado? Outro ponto que está sempre na cabeça ali de Fux, segundo as apurações do Theo Cury, as decisões do STF devem estar afinadas com o sentimento constitucional do povo. Como vocês podem ver, tem vários sinais ali do Fux para um lado e para o outro. Portanto, está muito difícil de prever qual será o caminho ali, o que vai acontecer daqui a pouco, se Robinho vai ou não vai para a cadeia já agora, ou se ele vai poder aguardar o trânsito em julgado. Clarissa Oliveira aqui comigo, chega junto parceira, Pedro Venceslau também. Clarissa, a gente está discutindo os aspectos jurídicos da questão, nós trouxemos aqui a posição da ala garantista, do STF, de que, nossa, já tem tanto tempo, por que não esperar o trânsito em julgado? Mas estamos falando de um crime de estupro cometido em 2013, para o qual Robinho foi condenado a 9 anos de prisão. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Pedro, a todos que estão aqui com a gente no 360 hoje. Raquel, a gente não pode olhar para esse caso de Robinho sem levar em consideração todas as circunstâncias que cercam esse processo, porque por mais que Luiz Fux tenha ali uma postura mais linha dura, ele também tem uma tendência a respeitar a jurisprudência prévia do Supremo Tribunal Federal, como você bem levantou, mas existem fatores aí que, querendo ou não, colocam muita pressão em cima desse caso. A gente está falando de um crime de estupro, como você bem falou, cometido já faz bastante tempo, ou seja, há ali uma ansiedade para que seja feita justiça nesse caso. É um caso de repercussão internacional, é uma coisa que tem alcance para fora do Brasil. Então, sabendo que os holofotes, as pressões estão lançadas sobre o Supremo Tribunal Federal neste momento e agora especificamente em cima da figura de Luiz Fux, aí é que a gente tem que entender quais são os elementos que podem influenciar a decisão do ministro. A gente ouve ali nos bastidores, né, e a gente vê em todo o noticiário ali que haveria uma tendência aí a respeitar-se a jurisprudência, também para não criar uma exceção. Então, para não alimentar aquela tese de espetacularização na atuação do Supremo Tribunal Federal, de que a pressão midiática estaria levando o tribunal a ter um entendimento diferente. Mas considerando o histórico de Luiz Fux, mais linha dura, posicionamento dele favorável à prisão antes do trânsito em julgado e também esses outros elementos, existe sim uma possibilidade de vir na direção contrária, mas pelo menos o que fica no ar é que o corpo do Supremo tende a ser respeitado nesse caso, né, Raquel?